Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prata, estou ao lado de uma dupla sempre muito presente e importante, Rafael Rossi e Victor Benfica. Tamo junto. Fala aí, galera. Eu e o Rossi, a gente estava aqui há um pouco mais de um mês atrás para fazer a cobertura da ESC. Agora eu coloquei ele nessa missão novamente, junto com o Vitão, para a gente juntos pegar mais de 10 artigos relevantes que foram publicados, apresentados, né? Nem todos temos a publicação oficial no congresso desse ano. Aquela história, né, Prata? O time que tá ganhando, a gente não mexe, então seguimos aí em coberturas de congressos, que é a nossa especialidade. Eu acho que eu só faltei uma cobertura de congresso, eu tenho orgulho de estar. E acho que foi exatamente essa do ESC. Da UESC. Então eu tô fora da próxima escala, é isso? E é engraçado que tem alguns estudos que dá até para fazer um paralelo, né? Estudos parecidos, alguns que contribuem uns com os outros, então dá pra gente fazer um apanhado geral até do que o ano tá mostrando pra gente. O que vocês acharam aí? Alguns estudos foram apanhados gerais de temas que estavam se repetindo já e a gente vai justamente discutir aqui. O que vocês acharam do American Heart? Eu achei, sinceramente, algo que me surpreendeu bastante, porque não é um congresso que, de fato, eu espero tanto quanto o ACC e o ESC, né? Mas esse ano, realmente, eu achei que tiveram bastante estudos interessantes. Eu vou na sua linha também, viu, Vitor? Eu confesso que quando eu via, antes os artigos estavam para sair, não estava me animado muito, mas depois que comecei a ver realmente os resultados, tiveram coisas realmente interessantes e que podem mudar a nossa prática clínica. Então vai ser muito interessante essa conversa aqui. Acho que não foram aqueles estudos de mudar a guideline, que mudou mortalidade e agora a gente vai tratar isso aí. Não foi isso. Mas são várias pequenas perguntas que a gente continua tendo na prática clínica, que o Congresso ajudou a gente a ir pormenorizando. Talvez ele tenha ficado um pouquinho meio batendo nos mesmos temas, né? Não foi um congresso tão amplo, por assim dizer. Mas nos temas que ele se propôs a abordar, realmente são respostas novas que a gente tem a partir de agora. Uns bateram, né, o martelo em alguns dilemas, outros reforçaram hipóteses antigas, outros criaram hipóteses, né, trouxeram mais hipóteses novas. Então, assim, achei bem interessante mesmo. Terapias promissoras. Tanto que não foi fácil escolher aqui os destaques, né? Porque a gente está com um número pequeno aqui para poder trabalhar com vocês, mas realmente não foi tão fácil, não. Vão ser 12, 13 artigos, né? Então, assim, são uma das maiores coberturas que a gente já fez. Então, vai ser bem interessante. Então, já podemos começar, senão a gente vai se atrasar. Ciência cardíaca com o Começa com o melhor tema, né? O Rossi vai concordar comigo ou você é da coronária? Não, vou inclusive deixar nas suas mãos aí, mas é um tema muito importante. Não, mas é realmente um trabalho muito interessante. A gente vai abrir aqui com o PolyHF, né? Que é um trabalho que avalia a polipílula no contexto da ICFER, né? Que era uma coisa que eu ficava ansioso para começar a ouvir, a entender, a estudar, porque a gente já viu, né, há anos atrás, a gente está há mais de 10, 15 anos, diria até 20 anos com trabalhos aí aparecendo com polipílulas para prevenção secundária pós-infarto, para contexto da hipertensão. Muito a hipertensão. Fala polipílula, vem hipertensão direto na cabeça. E de fato são trabalhos que mostram um benefício bem interessante, né? Já tem indicação, inclusive robusta em diretriz para poder recomendar a polipílula no contexto da hipertensão. Até o trabalho do Fuster, né, do Valentin Fuster, lá em 2022, se não me engano, acho que é o Secure, ele mostrou redução importante em MACE aí para desfecho pós-infarto, no contexto da profilaxia secundária, já com a polipílula, se não me engano, vinha estatina S e o IECA. Então, realmente, cada vez mais a gente tem trabalhando nisso, porque a gente sabe muito bem, e aí o Rossi está aqui para falar aqui no nosso ambulatório, a gente vê que realmente, no nosso ambulatório do mundo, né, no Brasil, no mundo, a aderência é algo que realmente complica muito a nossa vida, ainda mais na IC, que tem uma labilidade tão grande entre um paciente e outro, né, inclusive social, né, que dificulta muito esse processo. A gente vê nos trials, nos registros que a gente tem brasileiros e americanos, que a aderência é um grande comprometedor aí dos benefícios por conta de você ter pacientes que não usam as medicações conforme a gente, de fato, prescreve. E de posologias pouco confortáveis, né, Vitor? Eu faço até um exercício de sempre pensar, eu que não tomo nenhuma medicação crônica, quando eu tenho, sei lá, algum resfriado, eu preciso tomar amoxicilina de 8 em 8 horas, eu falho em 5 dias, eu não consigo tomar de 8 em 8 horas. Então, imagina um paciente que é polimedicado, então não é uma droga de 8 em 8 horas, são múltiplas drogas de 8 em 8 horas, com múltiplos efeitos colaterais, então, obviamente, isso impacta muito. A gente até, na nossa discussão de Heart Sim lá na coronária, né, vou puxar um pouco sardinha pra coronária agora, os assistentes sempre falam, né, olha, você acha que esse cara toma essas 17 medicações que estão escritas nessa tela? Óbvio que não, porque ninguém tomaria, né? Então, justamente nesse sentido, que quanto mais a gente conseguir condensar o número de tomadas diárias, a gente pode ajudar mais nossos pacientes. E acabamos de ver paciente com ICFER e angina refratária, né? Imagina acabou, o tanto de remédio que esse cara toma. O orçamento do cara foi embora, o estômago dele foi embora, já Mas, enfim, o PolyHF foi um trabalho realmente aqui bem interessante, um ensaio multicêntrico, randomizado, aberto,
que ele avaliou se a polipílula diária, uma vez ao dia, então, né, com 3 fármacos, né, da IC, se tinha de fato um desfecho na IC-Fer em comparação com o uso dos medicamentos, né, padrão aí em comprimidos separados, né? Todos eles, lembrar que a polipílula, o próprio autor sugeriu que poderia ser o ideal que fizesse uma polipílula com o IECA ou com o sacubitril/valsartana, enfim, com vasodilatador de maneira geral, mas é mais complexo titular, porque tem que fazer 2 vezes ao dia, e ele queria que testar de fato uma vez ao dia, tanto que ele colocou esse adendo lá. Então, os 2 grupos que fizeram sacubitril/valsartana, tá? Aqui na terapia quádrupla, né, na tabela 1 dos grupos, eles, metade, mais ou menos, 40-45% fazia terapia quádrupla, né? Então, foi até muito mais do que a gente vê nos trabalhos por aí. Então, eles estavam bem medicados de fato. Foram 212 pacientes, tá, com IC-Fer, com fração de ejeção menor ou igual a 40%, que são socialmente vulneráveis, subtratados em relação à terapia guiada por diretriz de maneira geral, né? E essa polipílula tinha o beta-bloqueador, que era o metoprolol, tá? A espirono de 12,5, não era a dose de 25, a 12,5, e a empagliflozina de 10. E lembrar que o metoprolol, como a gente vai titulando aos poucos, né, eles fizeram as combinações com 25, 50, 100 e 150 do metoprolol. Então, ele ia titulando, tá? Mas eram esses 3 compostos em uma vez ao dia só, tá? Lembrando que o metoprolol, ele pode, aqui no Brasil, que a gente acaba brasileirando e colocando 2 vezes ao dia, né? Uma cultura nossa, mas faz uma vez ao dia metoprolol, tá? Versus as mesmas drogas, só que em comprimidos separados, obviamente, né? Lembrar que é muito complexo a gente fazer, de fato, uma polipílula funcionar com a mesma biodisponibilidade, a mesma farmacodinâmica, né? Até o próprio Fuster, no contexto dessa outra polipílula, demorou muito tempo, gastando milhões para poder fazer as combinações certinhas que não modificassem a farmacodinâmica. Então, é algo bem complexo mesmo de ser feito. E aí a gente tem que valorizar que, de fato, é algo bem complexo. E aí o desfecho primário era, de fato, se ele iria otimizar a fração de ejeção, né? Em 6 meses. Também tinha como desfecho internação hospitalar, atendimento em urgência por insuficiência cardíaca, né, qualidade de vida através do KCCQ 12 e adesão medicamentosa em 6 meses. E a conclusão foi que a polipílula aumentou a fração de ejeção aí em 3,4% a mais, né? Lembrar que o basal da tabela 1 dos pacientes tinha uma média de fração de ejeção de 29%. Era um paciente realmente com fração de ejeção bem baixa, né? E reduziu em 60%, aqui já é um dado que talvez não tenha tanta significância assim, até por conta do número pequeno de participantes, né, da população, mas foi 60% a menos aí de hospitalização e atendimentos por IC. Então, um número muito grande, né? Mas que no mínimo fala assim, cara, a diferença foi tão grande que a gente não pode não valorizar esse dado, apesar de não ter significância. Também melhorou a qualidade de vida, tá? E melhorou bastante também a adesão, tá? Isso aí tudo indica que, de fato, simplificar a medicação, a gente sabe que isso, de fato, vai ter um benefício, porque não tem como não ter, é realmente algo absurdo. Você dar um comprimido do que vários, mais de uma vez ao dia. E realmente pode otimizar, sim, a terapia para IC-Fer, tá? Acho que esse é um excelente exemplo que, se a gente conseguir comprovar em ensaios maiores a não inferioridade clínica dessa polipílula frente ao múltiplos remédios separados, ele vai ser muito bem empregado na prática clínica, uma vez que, sem dúvida, a gente sabe que no ensaio clínico randomizado é fácil o paciente tomar os remédios certinhos, mas na vida real, a polipílula, muito provavelmente, ela mantendo a biodisponibilidade, como você falou, Vitor, muito provavelmente ela vai ter sua vantagem frente a essas medicações separadas. Então, eu acho que esse poli, ele vem com essa luz para IC também. A gente já tem muita polipílula para hipertensão, mas para IC a gente não falava disso ainda. E o que era uma barreira para hipertensão, apesar de muitos trials já documentando que a polipílula faz sentido, né, era o custo, né, porque é uma tecnologia do ponto de vista farmacodinâmica maior e tem um custo envolvido em relação a isso, né, e essa barreira na hipertensão já começou a ser quebrada, né, essas drogas estão ficando cada vez mais popularizáveis e acessíveis, e acho que esse é o próximo passo para a insuficiência cardíaca, né, a gente conseguir maior acessibilidade para o tratamento desses pacientes. Claro, tem que ser o paciente que é elegível usar as 3 drogas, né? Nem sempre isso acontece. Então tem alguns problemas, não é assim, a universal, todos vão... Não, mas que vai facilitar muito a vida dos doentes, vai.
Matheus falou, né? Paciente de trial já costuma tomar mais remédio que o normal. E mesmo assim, a polipílula já ajudou. Imagina na vida real. Então, na IC é bem mais complexo. Bem mais complexo que na hipertensão, na hipertensão secundária, que é uma medicação ali que fica por muito tempo fixa naquela dose, não é uma coisa tão dinâmica. A gente sabe muito bem que cada paciente da IC e suas etiologias, cada um começa com uma dose aqui, outra ali, aí a combinação muda ao longo do processo, depois você tira. Então, é muito mais complexo fazer. Exato. Mas, assim, aí não tem como tirar, tem que trocar, mas assim, é um excelente mensagem que esse trabalho deu pra gente para trabalhar em cima dessa possibilidade e também. Essa era a população desse estudo, né? Perfeito. Pacientes difíceis que poderiam suscitar todos esses cuidados e mesmo assim foi eficaz. Perfeito. Acho que essa é a grande mensagem. Logo depois a gente pode emendar num outro grande trabalho de insuficiência cardíaca que foi bem interessante aí, muito brazuca, né, Brazuca, e a gente manda um abraço aqui pro William Batá, que participou desse estudo publicado no Jack. Nosso dozer, orgulho. Se a gente não falasse desse estudo hoje, eu acho que ele se demitia. Juro por Deus. Ele ia vomitar. Acho que a gente não ia ter mais o Will falando entre nós. Mas não é só por causa disso que a gente vai falar dele. Realmente, ele tem um impacto interessante e ele vai muito parecido com um artigo que foi publicado e foi apresentado, né, na ESC desse ano, o Parachute. E foi o Answer, que foi capitaneado aqui pelo Wagner Mandrini, que já esteve aqui nesse podcast. Já estava com a gente como convidado. Como convidado. Temos um dozer e um convidado da 12. Exatamente. Então, um estudo assim que a gente tem muita afinidade e gostamos muito dos resultados. E basicamente, tanto o Parachute quanto o Answer, AGF, eles quiseram avaliar o Entresto, o sacubitril valsartana, no paciente com miocardiopatia chagásica. O Parachute foi um estudo maior, de 920 pacientes, que quis testar naquele win ratio uma superioridade do Entresto frente ao enalapril. Porém, esse estudo foi positivo às custas só de melhora do BNP. Então, ainda faltavam outros estudos para tentar mostrar será que realmente não tem nenhum benefício a gente colocar o Entresto nesse paciente chagásico. A gente sabe que os chagas têm suas especificidades. Então, o estudo brasileiro, publicado então agora no JACC, ele pegou 190 pacientes com cardiomiopatia chagásica e ele foi com menos pacientes porque o desfecho dele não foi ver desfechos clínicos, que o Parachute já não conseguiu ver diferença. Ele quis ver um desfecho substituto que era melhora na fração de ejeção. Então, será que eu colocar o Entresto no lugar do enalapril, eu vou ter redução da fração de ejeção? Então, o sacubitril valsartana foi até a dose padrão de 200 mg e o enalapril foi até a dose de 10 mg 2 vezes ao dia. Foi estudo randomizado, duplo cego, controlado. Foi a tese de doutorado do Wagner Mandrini. Então, assim, a gente sabe que realmente isso deve ter sido muito trabalhoso de fazer. Estou imaginando que ele soou a camisa para publicar. Então, deixa aqui nosso parabéns, menção honrosa por ter capitaneado isso como uma tese de doutorado. Realmente é muito impressionante. E o resultado foi que não houve ganho significativo da fração de ejeção nos 6 meses de acompanhamento. Teve um incremento de 2% no grupo sacubitril valsartana e 1,2% no grupo enalapril, sem diferença estatística. E aqui também foi visto redução do NT para o BNP nessa população, tá? Também num desfecho hierárquico que o Dr. Wagner colocou. Do ratio, né? Foi bem interessante, assim. Cara, assim, não sei vocês, acho que é uma opinião minha. Eu valorizo muito o NT-proBNP, por mais que não seja um desfecho clínico, né? A gente pode valorizar porque ele tem muita correlação com o desfecho clínico. Eu sei que é algo muito mais complexo, a gente poderia trabalhar com garantias de que ele vai melhorar o desfecho clínico, mas é uma análise indireta que eu respeito muito o NT-proBNP no nosso dia a dia. Inclusive, ele guia um acompanhamento, guia prognóstico na IC e também guia até terapêutica. Se eu estou ajustando tudo bonitinho, eu estou vendo esse BNP cair. Se eu estou piorando as coisas, eu estou vendo o BNP subir. Então, ter queda do BNP me mostra que uma análise indireta, sim, e eu valorizo esse dado. Assim como foi no Parachute também, né? Talvez seja um benefício mais precoce. A gente está vendo a melhora do BNP, antes de ver a melhora clínica, e no segmento talvez não dê para a gente demonstrar isso de maneira estatística ainda, sim. Mas também fica aquela pulga atrás da orelha, né? Por que será que a população chagásica teve um benefício menor que as outras populações com o uso do Entresto, né? Será que eles já são hipotensos de base, não toleram tanto a medicação, que é uma população geralmente que é mais frágil em relação a isso? Eles não têm outras comorbidades que talvez pudessem ter um benefício adicional, né? Então, geralmente é um paciente que não é DAC, que não tem DRC, que poderia ter um benefício adicional de talvez ter o BRA associado, né? Então, a gente pode suscitar tudo isso. Acho que não, de longe não é uma droga que a gente vai deixar de usar na população chagásica, mas é só para a gente individualizar mais ainda nessa população, né? Talvez aí a gente pensar em quando que é o paciente que vai ter o benefício real. Acho que o que a gente tem agora na mão é falar que o ARNI, né, o INRA, no caso do sacubitril valsartana, tem efeito da atividade biológica no chagásico, que é um grupo muito específico, que tem que respeitar também esse trabalho, porque o Parachute é o maior trabalho com chagas até aqui na ICFR, né? E colocaram 210
né, para a população. E aqui eles colocaram 190. Os trabalhos que a gente vê com Chagas por aí, né, Rossi? A gente vê com 30, 40 pacientes. Então, é um número bem interessante aqui. Bom, aproveitando o gancho que você colocou, eu vou falar de um estudo que tem 18 mil pacientes, tá? Perto dos 30 que você acabou de falar. Mas tentando fazer um gancho já falando de insuficiência cardíaca e trazendo para síndrome coronariana aguda. E um tema que já está há mais de 1 ano e meio, pelo menos, quase 2 anos, que começou a entrar mais em voga, que é o uso de beta-bloqueadores pós-infarto, né? Então, o Reduce-AIM lá no começo de 2024 já começou a demonstrar que talvez não tivesse esse benefício todo que desde a época pré-revascularização primária, né? A gente usava como uma droga para mudança de mortalidade, tinha indicação de diretriz. O Reduce-AIM lá em 2024 já demonstrou que talvez não fosse essa o grande ganho dessa população, né? E a gente tem uma meta-análise, então, que foi o Beta Blocker Trialist, que foi publicado agora. Cara, o inglês do Rossi é muito fluente, né, cara? Eu fiz de propósito, só pra você falar alguma coisa. Que trouxe justamente uma meta-análise de 5 estudos, né? O Reduce-AIM e outros 4 estudos, que foram o Reboot, o DEN-Block, o Capital RCT e o BETAMI. O único que só avaliou pacientes com fração de ejeção preservada acima de 50% foi justamente o Reduce-AIM. Os outros 4, como o Parachute, né, usou uma mandracaria de usar o BNP como desfecho principal, esses outros 4 estudos que eu acabei de citar, eles também colocaram pacientes com fração de ejeção levemente reduzida, ou seja, tinham pacientes com IC no meio e alguns deles vieram com resultados positivos, outros com desfechos neutros, e então ficou será que vale a pena o beta-block ou não? Ficou uma confusão, e aí acho que agora o Beta Blocker Trialist ele veio para corroborar realmente o que a gente deve fazer melhor na nossa prática clínica, né? Então, só para lembrar, não todos eles eram trials que eram avaliação pós-infarto, então até 14 dias pós-infarto, e nessa a meta-análise só incluíram os pacientes com fração de ejeção acima de 50%, mesmo dos trials que tinham incluídos com IC. Então ele excluiu esses pacientes com disfunção ventricular e não tivessem outra indicação para um beta-bloqueador, como alguma arritmia ou angina que se mantivesse depois do infarto. A intervenção era justamente o uso do beta-bloqueador oral, e aí 90% desses pacientes ficaram com o bisoprolol ou metoprolol, 45% cada um deles, bem divididinho aí, e só 10% carvedilol, mas enfim, 3 grandes classes aí de beta-bloqueadores versus o tratamento sem beta-bloqueador nesse cenário. E aí o desfecho composto foi justamente composto por morte por todas as causas, novo infarto, ou isso aí um follow-up de 3,6 anos. E aí o que aconteceu na nossa avaliação do resultado foi que não houve alteração de desfecho nos pacientes que tinham fração de ejeção preservada em nenhum dos 3 compostos isolados do desfecho composto primário. E aí o desfecho composto primário também, obviamente, não atingiu a significância. E por isso, talvez, então, agora a gente tem uma resposta. No paciente que tem função ventricular preservada, o beta-block não tem uma mudança tão importante quanto a gente entendia. Fica uma coisa que eu falo desde o Reduce-AIM. E naquele cara que tem alteração segmentar, ou seja, ele tem miocardiopatia isquêmica, mas não tem disfunção ventricular. Será que esse cara talvez tenha um benefício a longo prazo? Muito difícil falar porque temos esse segmento muito longo, né? E nenhum desses estudos se propôs a avaliar esse paciente especificamente. Para mim, a fração de injeção preservada acabou. Mas esse cara não é igual, né? O cara que tem um infarto e tem uma sequela em uma das paredes não é igual ao cara que tem um infarto e não tem sequela nenhuma. Mas, enfim, esses trials em 3 anos não ia dar para fazer diferença porque o dado mais importante é a fração de injeção, com certeza absoluta. Sim. Mas, enfim, só colocando aqui uma opinião, tá? Eu acho que, assim, reforça muito a opinião que a gente teve aqui na apresentação do europeu, e acho que vai mudar a diretriz. Então, a gente começar a prescrever beta-bloqueador para qualquer infarto com fração de ejeção preservada, a gente vai estar fazendo uma coisa errada. E isso vai ter muito impacto nos Estados Unidos, porque lá, a prescrição de beta-bloqueador pós-infarto é um sinal de qualidade do hospital. Universalmente, entendeu? Então, assim, se você prescreve beta-bloqueador pós-infarto, seu paciente está sempre a receita certa. Então, o indicador do seu hospital aumenta, né? O indicador de qualidade dos hospitais, que era a prescrição de beta-bloqueador. Então, veja, hoje com esses mini-infartos, troponinas de 10 para 40, de 80 para 90, ultrassensíveis, sem alteração nenhuma no ecocardiograma, para que um remédio a mais não tem benefício nenhum a gente deixar esse beta-bloqueador. Sim. Esse cenário que o Rafa citou, é um cenário que a literatura está mostrando que também não precisa, tá? Esses pacientes foram incluídos. Mas eu, talvez, dependendo do cenário, um infarto com subextenso, alta área de necrose, talvez paciente sem contraindicação, sem possíveis efeitos colaterais, tolerar bem, talvez deixaria beta-bloqueador 6 meses, 1 ano, para ver se ajuda a remodelar. Depois cai fora. Senão... Até porque isso que a gente está discutindo é individualização do tratamento, não é a regra, né? Exatamente. Essa meta-análise é para pensar na regra. Medicina é baseada na evidência, mas a gente pode trabalhar... O paciente infarta, faz um eco na internação que a fração de ejeção ainda é preservada. Passa 6 meses, ele repete o eco e cai a função ventricular, né? Então, assim, não é disso que esse estudo está falando, né? O que está falando é
de maneira geral, e todos os pacientes estavam contemplados nesse estudo, só que a gente não tem análise de subgrupo para quem tem alteração segmentar na parede inferior, quem tem alteração segmentar no ápice. Isso não vai existir, tá? Mas só uma Isso que você falou é muito importante para a galera que está ouvindo, porque muita gente confunde mesmo disfunção ventricular, aquela hipocinesia segmentar sem fração de ejeção reduzida, se de fato, ou levemente reduzida, se de fato é disfunção ventricular. A gente pode considerar como, mas assim, aqui o desfecho, analisando friamente, como a gente está conversando aqui, é fração de ejeção preservada. Então, essa é a regra, né? Ponto final. Então, assim, a nível de evidência, de fração de a gente não tem esse dado. Exato, né? Exatamente. Acho que é o frigir dos ovos, é isso. A avaliação da fração de ejeção é um pilar para essa avaliação, é uma conduta que é tomada há quase 40 anos já, o beta-bloqueador pós-infarto. E que muda bastante nesse cenário, né? Um dos pilares do porquê a gente estava discutindo no começo, do porquê que a gente achou tão legal aí o congresso. Perfeito. Exatamente. E posso seguir na síndrome coronariana? A gente teve poucas coisas, mas a gente teve a publicação de uma subanálise do estudo que a gente mais falou nos últimos 3 meses, né? É o terceiro podcast que a gente vai citar, o Neo Mindset, outro estudo brasileiro. Ou seja, o Brasil tá mandando bem recentemente aí nos ensaios clínicos randomizados e nos congressos. Neo Mindset, para quem não se lembra ou quem não escutou os últimos 2 episódios, por favor, pausem, escutem e voltem. Tô brincando. O Neo Mindset, ele quis avaliar o short depth de uma maneira ainda mais agressiva nos pacientes pós-síndrome coronariana aguda. Paciente que infartava, eu tinha uma suspensão precoce da aspirina em até 4 dias e deixava um inibidor potente do P2Y12 por até 12 meses. E comparou isso com a DAPT padrão AS mais inibidor potente da P2Y12 por 12 meses. E o Neo Mindset demonstrou que fazer essa suspensão precoce não foi não inferior, né? Em termos isquêmicos, principalmente, a terapia padrão de DAPT. Ou seja, a gente teve mais eventos isquêmicos, principalmente nesse primeiro mês. O estudo ele foi para ver isso, o Neo Mindset, e viu que realmente não foi não inferior. Mas na análise de subgrupos, tinha lá o subgrupo da apresentação inicial da síndrome coronariana, poderia ter diferença. E o poder dessa subanálise é porque isso já foi suspeitado antes dos resultados saírem. Então, quando se desenhou o estudo, os investigadores colocaram que teria uma análise pré-especificada sobre o tipo de apresentação da síndrome coronariana. Ou seja, essa publicação da ARRA já estava prevista independentemente do resultado. Independentemente do resultado. Porque se não tivesse, poderia você aproveitar de um acaso, por exemplo, para soltar uma publicação. Então você ganha força estatística ao ter um subestudo pré-determinado. Então, a gente comparou pacientes com supra versus sem supra para ver esse resultado. E foram 3.400 pacientes no total, 60% eram pacientes com supra, 38% pacientes sem supra de ST, e teve uma diferença importante com P de interação 0,03 no acompanhamento de 12 meses. No grupo supra, a monoterapia precoce foi prejudicial, aumentando o risco de eventos isquêmicos em 60%, um hazard ratio de 1,6, em comparação com a DAPT. Mas, nos pacientes com síndrome sem supra, a monoterapia precoce foi não inferior à DAPT para eventos isquêmicos. Tá? Então, a gente atingiu a não inferioridade para eventos isquêmicos e, em ambos, a monoterapia reduziu o sangramento. Ou seja, pode ser que a gente criou uma grande hipótese aqui para, em alguns casos, eu poder suspender na síndrome sem supra o AS precocemente e deixar só o prasugrel de Cagrelor, igual esse estudo deixou. Então, assim, é uma mudança de paradigma mesmo, essa subanálise. Sim. É lógico que é uma subanálise, vai precisar de um novo ensaio clínico randomizado para isso começar a ser incorporado na prática, mas pensa você num paciente que já estava na dúvida entre deixar a DAPT ou não, deixar só o inibidor potente da P2Y12 é uma alternativa bem razoável. Eu até brinquei no post lá da 12 que a gente fez, né? A gente está falando muito, cada vez mais, tanto na síndrome coronariana, quanto no contexto da FA, cada vez mais falando sobre desprescrição, né? Então, cada vez agora que está orientando a desprescrição baseada em evidências e não a prescrição só, né? Que a gente fica viciado em botar remédio. Agora, lógico que a gente entrar na moda da desprescrição, né? Bem legal. Provavelmente, com tudo melhorando, o tratamento dos fatores de risco melhorando, o implante técnico dos estentes melhorando, é muito possível que a gente consiga deixar menos remédio que a gente deixava antigamente. Então, essa hipótese tem que ser testada de desprescrever, o que a gente faz há muito tempo. Então, o post do Vitor que bombou, menos é mais, está vindo com força. E inclusive, se você ouviu o nosso podcast, como o Matheus acabou de recomendar, que você tivesse pausado e voltasse a ouvir nossas conversas, você vai ver que já foi aventado naquela conversa mesmo informal, né, no nosso podcast, que o paciente menos grave talvez tivesse um benefício maior. E não é porque a gente é pioneiro e visionário que a gente falou isso, mas é porque era um comentário geral da comunidade médica, né, Matheus? E essa análise de subgrupo veio para
corroborar o que já se imaginava, que o paciente menos grupo, paciente menos grave, talvez fosse justamente o que teria um benefício maior. O Dr. Pedro eticamente não deu esse spoiler, mas ele já sabia e ele inclusive avisou a gente que ia ter a publicação aqui nesse American Heart, então a gente já estava esperando. Eu saquei pelo sorrisinho dele. Você sacou pelo saquei. Sabíamos pelo olhar. Sabíamos. Não, foi excelente. E bom, foi muito bom esse podcast, né? Foi incrível. Seguindo na avaliação coronariana, talvez, né? A gente pode falar assim. Tem mais um trial que foi bastante legal, acho que até para a prática de consultório eu vou explicar o porquê, né? Que foi o SCAP Study, que foi uma avaliação da população sueca, tá? Então foi uma avaliação retrospectiva, um estudo super grande, com 25 mil quase pessoas, que propôs tentar comparar se a avaliação com angiotomografia em relação à avaliação com score de cálcio podia ajudar a gente a predizer quando seria o primeiro evento cardiovascular de algum indivíduo que não tivesse DAC prévio. Né? Então, esses eram uma população geral de 25 mil pessoas que tivessem entre 50 e 64 anos, mas que não tivessem DAC conhecida e tivessem acesso a uma angiotomografia de alta qualidade. E a ideia da exposição desse subgrupo era avaliar justamente na angiotomografia qual era a extensão da aterosclerose, então qual é o segmento envolvido e a carga de placa, talvez a gente pudesse derivar justamente desse conceito. Se tinha alguma placa não calcificada, que talvez não aparecesse no score de cálcio coronariano, né? Então o estudo MESA ele foi muito robusto em conseguir predizer que o paciente não tinha risco, mas eles fazem essa ressalva, que placas não calcificadas poderiam escapar desse exame, e a angiotomo consegue justamente evidenciar isso quando a gente vai avaliar através desse método. E se existe alguma doença, uma DAC obstrutiva que o paciente não conhecia porque ele era assintomático e nunca tinha avaliado, tinha sido feito esse exame. O desfecho primário foi justamente a avaliação de um primeiro evento coronariano, seja por um infarto não fatal ou a morte por uma doença coronariana, depois de um follow-up de 7,8 anos. E qual foi a conclusão desse estudo? Que a inclusão dos dados da aterosclerose coronariana, através da angiotomografia, ela proporcionou uma melhora modesta. Então, não foi um desfecho muito contundente, mas que melhorou um pouquinho a predição dos eventos cardiovasculares que a população estava mais suscetível. E isso ajuda a gente, em um contexto que a gente não tem a custo-eficácia como uma barreira, a poder usar de maneira um pouquinho mais folgada esse exame, né? Então, para quem trabalha já em ambulatório de convênio, né, não a nível SUS ou no consultório na clínica privada, onde o recurso não é ilimitado, mas ele é muito menos escasso, talvez o uso da angiotomografia como avaliação primária desses pacientes possa ganhar uma frente maior do que existia até hoje, né? Muito se critica o uso da angiotomografia na população geral, como um exame que a gente não precisa fazer, mas a grande verdade é que a gente sabe que a angiotomografia é um exame que tem poucos efeitos colaterais, o paciente tem um risco muito baixo de realizá-lo, né? Uma exposição ao contraste e exposição virtualmente aí à radiação. Mas os convênios liberam muito mais fácil uma angiotomografia que um score de cálcio. Então existe uma grande população que, por a gente ficar preso no score de cálcio, não faz nenhum exame nenhum. Isso é loucura, né? Isso é loucura, mas assim, é do jeito que é. Então a gente vê a solicitação da angiotomografia de coronárias no convênio muito frequente. E a gente consegue ver que por esse estudo, e como a gente já previa por outros, que tem algumas características, como a carga da placa, e a extensão, a localização da doença coronariana, que se impactam no prognóstico do paciente, então podem fazer você ser um pouco mais agressivo na conduta. Se isso vai ter impacto clínico, tem outros artigos polêmicos colocando isso em pauta, né? A Maju vai até brigar comigo aqui, mas na prática a gente acaba solicitando. Na minha opinião, não vejo algo como custo efetivo e populacional, como o estudo quis colocar, porque é modesto e provavelmente talvez não mudaria a terapia desses pacientes. Mas quando você está diante do paciente ali, e se a probabilidade de pré-teste dele não for baixa, for intermediária, com certeza, na minha opinião, vai ganhar uma angiotomo de coronárias. Que não é o que é contemplado por diretrizes hoje não em dia. Não porque hoje diretriz da angiotomo de coronária é para paciente de intermediário, baixo risco, aí a gente pode discutir até a brasileira, que aumentou um pouquinho a indicação aí, mas enfim, pelo menos paciente de risco intermediário sintomático, né? E aqui a gente está discutindo a população de quase que um rastreio populacional, tá? Então, aumenta um pouquinho aí o range da angiotomo de coronária. Claro, o desfecho foi bem sutil, para falar na melhor das hipóteses. A Maju vai ficar chateada com você. Mas era um lugar que não tinha espaço para angiotomo de coronária, e esse estudo acho que dá margem para discussão e pelo menos diminuir aquele viés de, pô, você tá fazendo errado, você tá pedindo esse exame feio, não pode fazer. Não é bem assim, né? Ó, tem um substrato já de um estudo grande a nível populacional que mostrou que pode ter algum benefício sim. A ideia, acho que por enquanto, é individualizar ainda. Lembrando que tem estudo, que tem, lógico, essa metodologia específica que pode ser questionada, mas que mostrou que você faz a angiotomografia nesses pacientes, você aumenta a prescrição de estatina e provavelmente isso reduz desfecho nos pacientes. Então, se isso for fazer você diagnosticar mais DAC ou ser mais agressivo no paciente que tem essas características específicas,
provavelmente é válido. Então, é igual você falou, Rossi, não é um erro. Mas falando em prevenção, qual foi o grande destaque do Congresso? O grande destaque foi para o Vesalius CV. Tá? Então, o Vesalius, qual que foi a ideia? Né? Ele foi um estudo multicêntrico randomizado, duplo cego, placebo controlado, que tentou avaliar pela primeira vez com uma estratégia de prevenção primária, ou seja, o paciente que não teve evento, tá? Mas que era de alto risco, ou seja, o paciente que tinha DAC documentada ou era diabético já há bastante tempo, para uma estratégia de uma redução mais intensiva do LDL, ou seja, o paciente que não batia a meta, que tinha um LDL acima de 90, e ele randomizou tanto para o uso do evolucumab subcutâneo na dose de 140 mg a cada 2 semanas, associado à terapia padrão, que aí poderia ser o que o médico prescritor estava utilizando, versus o placebo, né? E dentro dessa terapia médica padrão, a gente sabe que grande parte dos pacientes, quase 70% deles, estavam em uso de estatina de alta potência, ou seja, eram pacientes de alto risco cardiovascular e razoavelmente bem medicados, mas que não batiam meta de LDL. Era não acima só de 70, como era acima de 90, ou seja, um LDL que estava inadequado para essa faixa populacional. E aí, justamente, a ideia foi randomizar e foram 12.200 pacientes, ou seja, foi um estudo bastante grande. Tá? E a ideia de avaliação foi justamente um desfecho primário de 3-point MACE e depois o desfecho de 4-point MACE. Né? O 3-point MACE era morte por causa coronariana, infarto e AVC, e o 4-point MACE era a mesma coisa associado à revascularização. O follow-up foi de 4,6 anos e a conclusão foi que foi um desfecho foi positivo para o grupo evolucumab com um senão só, tá? Então, desfecho 3-point, 4-point MACE foram positivos, mas a avaliação de morte foi um desfecho hierárquico. Então, não atingiu o desfecho isolado de morte por causa coronariana e, por conta disso, a gente não pôde fazer a avaliação de morte por todas as causas e morte cardiovascular, porque a gente ficou como um desfecho hierárquico. Então, o resultado em relação a esse desfecho ficou como um desfecho exploratório, tá? Mas o desfecho composto total dessas 3 causas graves, né, de MACE que a gente acabou de citar, veio como positivo para o uso do evolucumab nessa população de alto risco e que não batia meta de LDL e que nunca tinha tido evento. A gente teve estudos prévios, como Fourier, que previamente avaliou os pacientes com prevenção secundária uso do evolucumab e já tinha demonstrado um benefício clínico para esses pacientes. Agora foi a avaliação de desfecho de pacientes para prevenção primária de alto risco cardiovascular. Acho isso muito impactante, Rossi, porque é muito difícil a gente ver desfecho significativo em prevenção primária. Sim. Então, esse foi poucos estudos que demonstraram isso. E o Vesalius aí com o PCSK9 conseguiu demonstrar. Esse foi, acho que foi, eu diria que foi o maior trabalho do Congresso, realmente, porque foi algo muito impactante a nível de, como você falou no começo do spoiler no podcast, que poderia, de fato, até em breve, modificar as evidências das diretrizes. E era uma dúvida, assim, que realmente a gente não tinha, né? Porque você tinha lá o paciente, vamos supor, parecido com esse. Tava 70, 80, nunca tinha infartado. Puta, será que eu tenho que investir num inibidor do PCSK9 para reduzir o evento dele? Não sei, não tem esse estudo. Será que precisa disso mesmo? Se tivesse infartado, você já sabe, ele já tem o principal fator de risco de infartar, que ele já tem infartado. E a gente já tinha documentado que esse cara tem benefício, com certeza. Já tinha sido documentado. Quero explicar para o paciente. Propunha isso para o paciente. Agora, bom, e eu vou aproveitar o gancho do PCSK9 e falar do PCSK9 via oral, que teve uma publicação também no Congresso, que foi o Coral Reef. O Coral Reef, ele teve publicação de 2 trials dele lá, apresentação, que foi o Lipids Trial e o de hipercol familiar. O hipercol familiar foram poucos pacientes e ele demonstrou que para pacientes com hipercol familiar, o PCSK9 oral também foi efetivo, tá? E a gente já tinha o PCSK9 via oral sendo estudado e agora a gente tem essa forma que é o NDCTD, que nessa população de mais de 2.900 adultos de alto risco cardiovascular, com DAC estabelecida ou não, desde que de alto risco, sem atingir metas de LDL, eles foram randomizados entre placebo e enlicitide 20mg, que é esse inibidor de PCSK9 via oral, tá? E o tratamento com ela demonstrou uma redução muito satisfatória do LDL, que era o desfecho analisado, de até 60% comparado com placebo. E além disso, reduziu a ApoB, reduziu o colesterol não HDL, e também a redução da LPA. Então, como das poucas terapias que reduzem a LPA, o inibidor PCSK9, novamente via oral se demonstrando, né? Então, assim, a gente ainda não mostrou benefício em MACE, esse estudo brevemente, foi só para demonstrar que a gente já está acostumado com o tipo injetável, mas também a via oral provavelmente vai ser um grande avanço e quem sabe consegue melhorar os preços nos próximos anos. E é justamente por conta de resultados de estudos como esse, né, do Coral Reef, que o
a avaliação, né, do Vesalius, ela felicita, mas não surpreende, né? Ela é meio que um ufa, tipo, olha, o que parecia óbvio se confirmou, né? Porque também, como o inibidor PCSK9 oral, o inibidor PCSK9 injetável, ele já tinha estudos demonstrando que reduzia basicamente todo o perfil lipídico do paciente de maneira muito mais potente do que até combinações de múltiplas outras drogas, né? E isso já se traduziu com o evolocumab em desfechos clínicos para pacientes de mais alto risco pós-evento e agora para pacientes sem evento prévio, né? A tendência é que a gente migre os estudos agora para via oral, Sim. também para documentar o que a gente acabou de apresentar agora no AHA, que foi o desfecho clínico que a gente quer ver no final das contas, né? Esse congresso, quando ele não apresentou algum desfecho interessante, robusto, com N de significância, ele mostrou sinais. Exato. Então isso foi muito legal, esse congresso. Então, tomara, né? Porque posologia oral... Aí depende muito do paciente, né? Porque o PCSK9 já é uma posologia mais confortável, né? A aplicação ela não é semanal, já é bissemanal pelo menos. Comparado né? com a Anago-GLP-1, por Exatamente, exemplo. que atrapalha um pouco a vida do paciente, né? A inclisiran, por exemplo, aplicação trimestral e depois semestral, que também é uma coisa bem mais confortável para o paciente. Uhum. Mas, às vezes, o paciente não gosta de ir para centro de infusão, não tolera, não faz. Sim. E, justamente, essas drogas são muito bem toleradas do ponto de vista de efeitos colaterais. A maior parte deles acontece por conta justamente da via de administração, que é a subcutânea, né? Então, para esses pacientes que não toleram ou que não se adaptam a essa via de administração, ter a via oral é uma coisa muito interessante. O inibidor PCSK9 é de 6 meses, né? Imagina uma injeção uma vez só para sempre e resolver seu problema. Pô, isso vai ficar pro final, hein? Vacina, né? Agora vamos para arritmias. Tiveram 3 estudos interessantes, né, Vitor? FA bombou nesse congresso, né? E a gente tem para poder falar aqui do primeiro trabalho sobre o Ocean, né? O Ocean, a gente já falou um pouquinho sobre FA aqui, dando uns spoilers, mas o Ocean foi um dos grandes trabalhos sobre FA e aí no contexto da ablação e a anticoagulação ou não pós-ablação para esses pacientes, né? Então, o Ocean ele foi um ensaio clínico também randomizado, multicêntrico, ele foi aberto para poder avaliar a necessidade ou não de manter a anticoagulação prolongada para esses pacientes. Lembrar que foram 1.284 pacientes que foram submetidos à ablação dessa FA há um ano, ou seja, você tem que estar há um ano sem recorrência da FA, bonitinho, né, sinusal, exatamente, né, sem essa recorrência, então, para pacientes que tinham Chades-Vasc, que ainda era o Chades-Vasc, né, utilizado maior ou igual a 1 para homens e maior ou igual a 2 para mulheres, tá? E, de fato, a média de idade foi até uma idade mais avançada, 66 anos aí de média, mas ainda assim não tão avançada como daqui a pouco eu vou falar do Closure, por exemplo, né? E aí ele comparou rivaroxabana até uma dosezinha aí de 15, né? Miligramas dia. Esse desenhozinho me confundiu um pouco, acho que seria... Eu adoro quando o estudo ele tira uma informação do que você não espera, né? Exato, exato. Eles jogaram isso aqui. Não, eu vou te falar melhor agora. Versus o AS isolado, não é nada de clopidogrel, né? Acho que é uma dose do Japão, né? Eles costumam utilizar muito essa dose de 15 miligramas, se eu não me engano. E eles colocaram o AS entre 70 e 120 miligramas ao dia por 3 anos aí, né? Esse trabalho, ele foi para meio que mostrar assim, cara, eu vou provar com certeza que a anticoagulação é mais top do que o AS isolado. Então, eles esperavam uma significância para começar a encontrar desfecho logo no começo do trabalho, aí, nesses 3 anos. Eles não encontraram esses desfechos, não foram acontecendo, né? Qual desfecho seriam esses? O primário que eles colocaram foi um composto de AVE, tá? Clinicamente exposto, né? Com embolia sistêmica e o AVC subclínico, né, documentado por ressonância. Então, esses 3 aí formavam o desfecho composto primário. E aí, eles foram acompanhando e isso não foi acontecendo. Ficou 0,6% para o grupo do AS e 0,3% para o grupo do rivaroxabana. Isso não foi acontecendo, eles esperavam aí. A gente sabe que o Chades-Vasc maior do que, como esse paciente, maior do que 1, 2, a gente espera um desfecho de 1% no primeiro ano, né? E aqui não aconteceu bem menos do que isso. E como eles não estavam conseguindo ter o desfecho, eles não conseguiam trazer repercussão de significância, teriam que ter um N absurdo, né? Aí eles até calcularam o N para isso, mais de 11 mil pessoas, né? E foram bem menos, 1.200. Quase 10%, né? Mais de 10%. Então, assim, realmente foi complexo para poder a gente conseguir ter um dado compatível com uma significância segura para a gente poder falar assim, não, isso aqui aconteceu isso. No fim, o que aconteceu? Os pacientes que fizeram essa ablação, né, da FA, bem sucedida há um ano, né, e o risco moderado de AVC, a rivaroxabana não reduziu aí, então, com tanta significância o desfecho composto de AVE, embolia sistêmica ou AVE subclínico em comparação à aspirina. Mais um trabalho aí para documentar a questão de, será que eu posso, nesses pacientes, individualizando, claro, como a gente acabou de comentar, entendendo que não é um desfecho com uma significância tão robusta, ele não foi feito para não inferioridade, ele foi feito para meio que mostrar o rivaroxabana que era melhor e não conseguiu mostrar, interrompeu até antes, mas, veja,
os dois grupos tiveram desfechos muito pequenos. Então, será que para pacientes que estão já há 1 ano estáveis, com sinusal, a gente pode tirar o anticoagulante para esses Às pacientes? vezes com remodelamento né? atrial já, né? É. Então, acho que é uma mensagem, né? E corrobora com o artigo que a gente comentou, publicado na ESC, que foi a Lona AGF, no mês passado. Um desenho muito semelhante, que também não teve diferença de suspender a anticoagulação ou não. A dúvida é, será que eu preciso da aspirina também? Essa é a grande Porque pergunta. a aspirina não previne AVC. É um comparativo bem estranho. Bem estranho, isso é criticado. E outra coisa também é que a gente não pode generalizar, igual o Vitor falou, que tem que individualizar. O cara com CHA-2-VASc 1, que foi incluído nesse estudo, não é igual o cara com CHA-2-VASc 4, tá? Então, tomar muito cuidado na hora de pensar que a gente pode tirar que foi justamente o que a gente comentou na Lona AGF, né, exatamente, Matheus? a gente comentou. Porque quanto maior o CHA-2-VASc, costuma ser maior o Hasbled também, que é justamente o cara que você quer tirar a anticoagulação, porque ele também tem um maior risco de sangramento. Sim. E aí, você testa no paciente, geralmente, óbvio, isso tem um viés cognitivo importante, né? Você testa no paciente que a chance de dar certo é maior, né? Que é o paciente que é menos grave. E nesse cara, você documenta que não precisa, talvez a gente consiga chegar eventualmente no cara que a gente quer fazer a ablação para não precisar anticoagular, porque o risco de sangramento dele é aumentado. Perfeito. Né? E às vezes com CHADS não tão alto assim, ele Exato. já sangrou por algum motivo na barriga, por exemplo, você pode ficar mais tranquilo, tem respaldo na literatura para você tentar deixar só aspirina e quem sabe sem nada no futuro. Só lembrando que quem pensa em ablacionar FA para poder tirar anticoagulante está errado, é proscrito essa recomendação. A gente tem que manter anticoagulante nesses pacientes, então a lógica aqui ano, é... Né? 3 meses obrigatório, aqui o estudo manteve por 1 ano, então essa conduta não existe, né? Igual o Vitor reforçou. Só para reforçar. Exatamente. Situações hipotéticas. Se após 1 ano ele tiver risco de sangramento, mas etc. esse paciente existe na prática clínica, existe com bastante frequência, né? Então é um assunto muito importante de ser avaliado, porque outra coisa que pode muito bem mudar a prática clínica diária do nosso dia a dia. Acho que a gente pode cair para o Optima, então, de uma vez, depois de falar do Closure e depois do DCAF, né? Acho que a gente emenda no mesmo assunto agora. Esse DCAF tá em alta, todo mundo comentando. Então, eu vou falar bem rápido o Optima aqui, para ninguém nem chega logo no café. A gente é sacana, né? Tá começando assim, esse artigo vai ser bom, mas só tá no final. Penúltimo capítulo de novela, né? É igual é o Kleber, né? Pera. É igual aqueles rios, né? Eu vou te dar 5 dicas e a quinta é a melhor. Ou seja, fica até o final. Não é gancho, é verdade. Mas ao que pesa o DCAF, ele é o mais curioso, talvez, mas não o mais importante. Tá? Porque o YouTube vai entregar mais a gente se você continuar escutando até o final. Ouvindo a gente até o final. Mas eu diria que o Optima é mais importante que o DCAF. Qual foi a ideia do Optima, né? Ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, que ele avaliou o uso de dupla integração, de terapia antiagregante plaquetária associado ao DOAC no cenário de angioplastia, seja no paciente agudo, síndrome coronariana aguda, ou no paciente síndrome coronariana crônica. E qual que foi a ideia? A gente randomizou 1.100 adultos que tinham uma média de 75 anos, ou seja, uma população realmente mais idosa, que eram portadores de FA e tinham justamente sido submetidos à angioplastia, tanto por conta de doença estável ou uma pequena porcentagem aí de síndrome coronariana aguda, e todos os pacientes no Japão. Tá? E a intervenção era deixar a dupla terapia por 1 mês de DOAC com P2Y12 e aí a gente encurtar, o que a gente costuma fazer no cenário crônico, né, de 6 meses de dupla terapia, deixar só 1 mês e depois deixar somente o anticoagulante pela necessidade por conta da FA, ou no grupo controle, a gente fazer essa dupla terapia por 12 meses, o que também no paciente da DAC crônica não costuma ser a maior frequência. A gente costuma deixar 6 meses. Claro que se o paciente tem um risco trombótico muito grande, a gente já passou um tronco para DA e para CX, a gente pode discutir prolongar isso, mas não é a população em geral. A gente costuma fazer 6 meses de dupla terapia mais DOAC, e aqui o grupo controle foi de 12. Tá? E a proposta era fazer uma avaliação de desfecho composto primário de 12 meses de morte, infarto, AVC, trombose do stent ou evento tromboembólico. E o desfecho de segurança também era um desfecho de sangramento maior ou clinicamente relevante que levasse o paciente a procurar atendimento médico. O follow-up, como eu acabei de falar, foi de 12 meses. E no final, o que a gente teve foi que a estratégia da dupla terapia por somente 1 mês foi não inferior à terapia na estratégia prolongada de 12 meses. A gente teve uma diferença pequena de desfecho de trombose, foi de 4,5% no grupo de 12 meses contra 5,4%, então não atinge o intervalo de confiança, mas teve numericamente essa alteração. Só que quando a gente foi avaliar o desfecho de sangramento, foi numericamente e estatisticamente significativo para o grupo de dupla terapia de somente 1 mês,
virtualmente metade, né? Foi 4,5% de eventos de sangramento da dupla terapia por um mês, contra um desfecho de 9,5% no que a gente fez a terapia estendida de 12 meses. Então, mais do que o dobro aí de eventos da dupla terapia por 12 meses. E, de novo, não é a terapia padrão para todos os pacientes também, tá? Então, tem esse pormenor que sempre tem que ser citado quando a gente avalia esse estudo, porque não é a nossa prática clínica habitual. Mas acho muito interessante, né, Rossi? Mais uma hipótese, lembrando que a diretriz brasileira desse ano, ela até coloca a possibilidade de você encurtar para 3 meses, né? Entre 3 a 6. Ela coloca de você deixar sem clopidogrel só o DOAC, e aqui já está uma possível hipótese de 1 mês. Mas você colocou um detalhe muito claro. A gente não sabe por que alguns desenhos de estudos colocam como uma terapia controle que não é o padrão. Que não é deixar DOAC e clopidogrel por 12 meses. E na DAC-estável são 6 meses, certo? Então, isso pode ter enviesado principalmente essa grande redução de sangramento. Tá? Mas a redução de isquêmica aparentemente não teve diferença e é isso que a gente preocupa. Né? Se o desfecho de não inferioridade para evento trombótico foi razoavelmente atingido aqui, né? Estatisticamente não teve diferença, o que poderia acontecer, abreviando esse grupo controle para 6 meses, seria uma atenuação do benefício de sangramentos significativos, né? Então, talvez essa porcentagem de ser o dobro no grupo controle não seria tão robusta assim, mas já que o desfecho trombótico não teve alteração tão importante assim, já traz alguma segurança para a gente pensar em abreviar com uma rotina talvez maior no nosso dia a dia aí. Não, perfeito. Eu vou pegar essa via final aqui para a gente poder comentar dos menos é mais. Acho que esse é o último que a gente vai comentar nesse sentido, que também é no contexto da FA e é nos pacientes mais extremos aqui, pacientes bem mais idosos, com risco tanto de tromboembolismo quanto risco de sangramento. Tá? Então é o closure, né, que é sobre o oclusor do apêndice atrial esquerdo, nesse perfil de paciente, né, que tem alto risco de sangramento também tem risco de tromboembólico, e versus a anticoagulação, o tratamento padrão, que é basicamente a anticoagulação que o clínico escolhe. Ele não tem um DOAC específico, não tem uma varfarina, nada específico. O que ele quisesse, poderia ser DOAC, poderia ser varfarina, bastante, aí a maioria realmente foi com DOAC, obviamente. Em pacientes com FA, né? Para entender se a gente ia ter repercussões de uma ou outra terapia nessa população, tá? E a idade média aqui, foi uma brincadeira não, 78 anos esses pacientes tinham e alto risco para isquemia e para sangramento. Então foram 900 adultos aí da Alemanha, idade média 78, e a intervenção foi exatamente essa, sobre apêndice atrial esquerdo ocluído, e aí poderia também ser qualquer prótese, não era nenhuma prótese específica. O desfecho primário foi um composto de AVC, embolia isquêmica, morte cardiovascular não explicada ou sangramento maior. E aí a mediana do follow-up foi de 3 anos. E, de fato, né, o oclusor não alcançou aí não inferioridade, então ele não foi não inferior, foi até pior, né? Em algumas análises demonstrou inferioridade ao tratamento médico padrão para o desfecho composto, indicando que para essa população mais idosa, com alto risco de sangramento e alto risco tromboembólico, realmente a gente segurar mais com a terapia clínica, bonitinha, otimizadinha, né, com todos os critérios, com acompanhamento bonitinho, pode ser até melhor, pode ser mais interessante para essa população do que o oclusor. Então, eu tirei aqui, né, lembrar que também não diminuiu a questão de sangramento, né, então Pelo contrário, né? Pelo contrário, pode até sangrar mais. Por causa do procedimento em si. Então, a gente teve aumento de sangramento periprocedimento que impactou no desfecho de sangramento do estudo. Ou seja, eu colocar o oclusor, eu tive mais piora de sangramento devido ao procedimento. O paciente que você justamente queria evitar. Queria evitar sangramento. E importante, né? A gente está separando aqui DOAC, anticoagulação de maneira geral, na verdade, né? Versus oclusor. Lembrar que no oclusor o cara não fica sem nada, não. Ele começa com DAPT, depois ele tem que ficar com o SAPT, e aí ele vai. Agora, tem que estar ali com algum grau de medicação, mínimo antiagregante para ele. Então, não é que ele é isento também de risco a nível medicamentoso também de sangramento, não. Então, o cara até sangra mais também. Fora a questão do procedimento em si, a técnica do procedimento, qual que é a prótese, envolve outras questões que têm que ser muito bem pensadas nesse contexto, né? Então, como ela vai chegar lá, eu sempre falo isso, né? Se a nossa intervenção fosse instalar o dedo e a prótese aparecer dentro do apêndice atrial, possivelmente a gente tivesse algum benefício, mas não é assim que acontece, né? A gente tem todo um caminho para chegar lá e todo esse caminho. Tem uma taxa de evento adverso e os benefícios têm que superar essa taxa. Exatamente. Né? Então, para pacientes que não podem usar anticoagulante, então pode ser uma opção, que é o que está acontecendo muito na prática. Exato. Agora, a gente extrapolar para tentar ver, só o paciente de alto risco de sangramento, a gente sabe que Hasbled nunca contraindicou anticoagulação. E a gente, com esse estudo, não conseguiu demonstrar, pelo menos, não inferioridade, né?
não faz nem sentido testar a não inferioridade numa estratégia invasiva, tinha que ser superioridade, mas não conseguiu atingir a não inferioridade. Então, eu acho que vai diminuir um pouco os ânimos da oclusão, mas ela mantém o seu papel hoje, que é naquela pessoa que não pode anticoagular. Né? O anticoagulante é impeditivo nesse cenário, com a cara cirrótico, plaquetopênico, varizes de esôfago sangrantes, por exemplo. Estou falando uma catástrofe aqui. E a gente teve um excelente episódio sobre oclusão da apêndice atrial, então vale a pena checar. A gente fala tudo sobre as indicações, sobre o procedimento em si, os cuidados pós. Então, seguimos o que a gente já O que eu acho errado também é a galera enterrar o oclusor. A galera enterrando o oclusor. Ouvi alguns papos aí, alguns comentários de falar, não, que é horrível, que é ruim. Não concordo com essa opinião. Não tem nada para poder falar que é horrível ainda. Talvez ele não seja a beleza toda, né? Mas tem muitos detalhes técnicos que o pessoal tá comentando também, que podem ser ajustados, igual toda terapia no seu início, ela vai ter sua melhor técnica, então acho que ela centro de experiência ou não, centro de experiência, menos de experiência. O grande ponto é a seleção do paciente hoje, né? Não é só a técnica, não é o procedimento, é a seleção do paciente. Eu ainda acho que tem que ser pensado. O paciente que tem benefício é o paciente que está contraindicado a anticoagulação. Perfeito. Ponto, né? Aí você passa a raciocinar em cima desse cara, né? Individualizando em cima desse cara. Concordo. E o cafezinho, Vitão? Chegou a hora do café, graças a Deus. O que será que vai acontecer com a gente? Porque a gente é todos os possíveis pacientes nesse estudo aí. Não, cara, é doideira. O assunto, nada demais o trabalho. Aí o cara fala em café, o cara quer ver o trabalho, né? Pô, é nosso dia a dia. É aquele viés, assim, que você quer, que você gosta. Assim, é o nosso dia a dia, torcedor, pô. Né? O que tá pegando com café? Ele não vai estragar meu café, não. Bom, mais um para FA também, aí veio o DCAF, né? Que é a avaliação se aquele cafezinho pode repercutir em aumento da incidência de FA nos pacientes que já têm FA. Então, foi um ensaio multicêntrico, randomizado, também aberto, avaliando se manter aquele consumo diário, não é você fazer ativamente, bota da dose aqui de café para você aqui para poder testar. Não. Mantém teu cafezinho aí, bora ver. E o outro eu vou tirar aqui teu café, meu amigo, vai ficar sossegado. Imagina você ser randomizado por esse grupo. Fica sem café, fica abstêmico aí, total de cafeína, após a cardioversão, né, da CFA. Ou seja, lembrar, pacientes que voltaram para o sinusal, pro sinusal. Ou eles fizeram a ablação, ou a química. A desfibrilação, cardioversão, né? Perdão, isso, que grave. Às vezes sofreu uma desfibrilação. Isso é falta de café, né? É falta de café. Ou sofreram a cardioversão e testavam em ritmo sinusal. Sim. E, detalhe importante, não é a intervenção colocar 2 cafés para quem não tomava. É assim, mantenha até 2 doses de café por dia se você já tomava. O outro fique sem tomar café, porque a gente tem essa ideia de que cafeína e outros estimulantes, eles aumentam a incidência de arritmias, e em doses altas, a cafeína é energética, a gente sabe que isso acontece, mas essas doses moderadas, a literatura tem mostrado que talvez não seja assim, né, Vitor? Isso aqui é bem importante para comentar depois do trabalho. Não eram adultos que não faziam café, e o cara que não fazia continuou sem tomar, e o outro passou a tomar. Eram adultos que já faziam uso de café, já tinham esse hábito, e aí a média foi de 1 a 2 xícaras por dia aí, né? É o que dá bem abaixo da dose máxima diária aí de cafeína, né? Que é recomendada. Então, lembrar que também tem um componente que depois eu vou falar sobre a discussão do resultado, né? Foram 200 adultos, então, né? Que foram submetidos à cardioversão, consumidores habituais de café, mais ou menos 1 a 2 xícaras por dia, tá? O desfecho primário foi essa recorrência da FA ou flutter, e aí nos 6 meses do follow-up, né, que durassem, na definição clássica mesmo, acima de 30 segundos, igual ou acima de 30 segundos, né? Nesses 6 meses, 180 dias. O grupo, então, que manteve o café, de fato, teve uma menor recorrência até de FA e flutter, que deu 47% versus 64% aí, né, com 39% de redução relativa aí para o grupo que tomou o café. Isso é loucura, né? E aí, calma, vamos chegar lá. E aí, sem aumento... Que é meu darona, pô. Eu amei esse trabalho. Não desvaloriza esse trabalho, não. Não ficar ansioso. Exato. Você não sofre de abstinência. Mas essa questão foi colocada, né, em discussão pelos autores, inclusive, né? Se foi uma questão de o cara estar abstêmico, ele aumentar o tônus simpático, né, e aumentar o contexto de desfecho em recidiva de arritmia, mas o que ele mostra no Kaplan-Meier, nesses 180 dias, é que a curva se sustentou e até deu uma leve alargada no final. Eles colocaram, inclusive, algumas hipóteses fisiopatológicas para proteção do café no contexto, até outros trabalhos que sugerem isso, né? O próprio Crave mostrou que para arritmias atriais
não FA necessariamente, né, para extrasístoles atriais, mostrou aí que não tinha diferença tomar ou não café. No American Heart, que foi 2021 esse trabalho. Agora aqui não, aqui ele de fato mostrou que realmente pode ser até um fator protetor a sugestão, né? Foi um ensaio controlado, né? Diferente de estudos observacionais que demonstravam que talvez o café não faria mal assim para FA. Agora a gente viu que realmente não precisa falar para ele parar de tomar café depois de ter cardiovertido a sua FA. Ele pode continuar tomando se ele toma doses moderadas. Se ele toma doses altas, a gente ainda não sabe. Talvez a recomendação hoje seria ainda diminuir um pouquinho, né? Não vamos deixar esse cara abstinente. Tá? Tipo assim, quer manter o café? Eu fico bem mais tranquilo depois desse trabalho, correto? O cara faz 1 ou 2 vezes por dia, lembrar que a dose máxima é de 300, acho que é 400 miligramas de café por dia, uma xícarazinha deve variar, claro, depende da xícara que tu toma, né? 2 dedos ou 2 dedos. É um pint a xícara do cara. São 2 dedos ou são 2 dedos? Da dose, né? Mas eu acho que tem que valorizar, assim, esse trabalho no contexto, olha, pode tomar, porque é uma pergunta recorrente no consultório, né? Eu nem sou um cara tão ambulatorial, porque eu faço muito mais hospital, terapia intensiva, mas vocês que trabalham em consultório devem ouvir muito, e eu ouço no dia a dia também essa pergunta. E eu fico mais seguro agora. Lembrar que isso não tem nada a ver com não vou nem fazer propaganda, né? Para energético, né? Não tem nada a ver. Não dá pra extrapolar. Ali a dose, absurda de cafeína, taurina. Tem muitos estimulantes de uma vez conversando ali no energético, e no café basicamente café, né? Então, vamos se ater ao resultado do café dessa vez. Exato. E eventualmente a gente pensa em outras bebidas. E desante o paciente, né? Pouco. Queria voltar agora para lipídios, para fazer 3 menções honrosas para a gente finalizar a nossa cobertura. Sendo que a terceira não foi late breaking do Congresso, tá? Mas foi uma publicação desse final de semana no New England. Mas foi contemporâneo, né? Que é contemporâneo e você tem que sair desse episódio sabendo o que é. Então, o primeiro foi em relação ao triglicérides, que foi muito comentado. A medicação que ela já estava sendo estudada, o Olezarsen, ela reduziu drasticamente os níveis de triglicéridos em pacientes com hipertrigliceridemia, uma mediana aí de 800 miligramas de triglicérides, reduziu até 70% de triglicérides e reduziu a incidência de pancreatite aguda em até 80%. Então, ainda não está na prática clínica, ainda não está consagrado o uso dessa medicação, mas a gente já tinha até comentado dela em news anteriores, em estudos de fase 2. Ela está se demonstrando também eficaz em reduzir desfechos não cardiovasculares, mas de pancreatite aguda, que é o principal medo de uma hipertrigliceridemia severa, certo? Então, eles foram muito bem comentados, foram 2 ensaios clínicos randomizados juntos que eles publicaram, Core Team 72A e 72B. A outra é um estudo muito interessante, né? E que tem relação com edição gênica, que é o CRISPR-Cas9. Esse é maneiro. O CRISPR-Cas9, ele está em voga aí na medicina tem mais de 10 anos, desde que surgiu essa possibilidade de edição gênica por essa molécula, e é muito interessante a maneira que ela funciona, e agora está começando a ter os seus resultados na medicina. Ela é como se a gente conseguisse, através de uma enzima, conseguir teleguiar ela para um pedaço específico do gene, e nesse gene eu poder cortar esse gene, colocar um outro, trocar umas letras do genoma e estruturar como se tudo estivesse normal o seu genoma, ou só inativar um gene ou ativar outro. Então foi uma revolução na terapia gênica e a gente não tinha visto isso ainda em vivo em doenças, né? A gente começou... A gente tinha visto já no Walking Dead, né? Que a grande maioria dos filmes de zumbi começa com uma teoria mais ou menos assim. E agora a gente tá vendo em vivo, na verdade, para prática clínica. Na hematologia, a gente teve estudos com talassemias, mostrando a edição gênica podendo ser benéfico. Tivemos estudos na anemia falciforme. Na cardiologia, no PCSK9 já foi tentado, porém a tolerabilidade foi muito baixa dessas medicações. A amiloidose, a TTR, também está sendo estudado. E agora tentaram para uma outra via para melhorar LDL e triglicerídeos. Existe um gene que é o gene ANGPTL3, que foi identificado que pacientes que não têm essa variante, esse gene inativo, ele tem níveis de colesterol muito menores e menores risco cardiovascular. Então foi testado eu pegar essa CRISPR-Cas9 e inativar esse gene. Isso foi visto em estudos iniciais e esse é o primeiro estudo fase 1 para ver segurança com 15 adultos de uma mediana de 53 anos, 13 homens, a maioria deles com hipercol familiar, homozigótica ou heterozigótica, ou hipertrigliceridemia bem grave. Então, eles foram randomizados em fazer uma infusão única. E veja,
Aqui não é de 6 em 6 meses, é uma adição uma gênica. vacina, basicamente. Você toma a vacina ali e acabou, tá? A gente não sabe, assim, 10, 20 anos se isso dura. Maneiro. Mas é loucura. E você ainda você atua só em células específicas do corpo. Você consegue fazer teleguiar só pro fígado, que é o caso aqui desse gene, de onde faz essa produção do colesterol. Então, reduziu em 50% o nível de LDL e 55% níveis de triglicérides, sem nenhuma reação adversa nesses 15 pacientes. Pode ser que em 5 anos tu cresça uma cabeça no pescoço, Exato. Mas Pode ser que triglicérides tá tranquilo. Pode Pancreatite ser que tu não comece, mas a pancreatite tá melhorando e talvez... Enfim, é só um entusiasmo científico, porque a edição gênica está chegando na cardiologia e não sabemos em quanto tempo. A gente sabe que na medicina a gente tem que esperar o tempo e isso a inteligência artificial não consegue encurtar o tempo de segmento. Então, os anos dirão pra gente se essa terapia realmente é segura. Cara, quando você falou PTL3, eu vi um sorriso na cara do Will e do Plínio, né? Que são dois miocárdicos que adoram deleção de lamina, titina. PTL3 pra eles ia ser assim, velho, um sonho, né? Mas isso é um sonho do ponto de vista clínico, né? Se a gente conseguir terapias que a posologia é a mais confortável que existe, isso tem como não ter um desfecho clínico favorável, né? E para finalizar, então, Rossi, esse estudo que não foi late breaking, mas que é muito recente e interessante, tem a ver com o ômega 3. A gente sabe que a discussão do ômega 3 ela é muito ampla e polêmica, e aqui fica um comprometimento de um episódio só sobre isso, tá? Pra gente trazer os estudos. A gente teve o Strength, por exemplo, que foi um estudo negativo. A gente teve outros estudos que quiseram demonstrar benefício com uma dose muito alta do EPA, um subtipo ali do ômega 3 de 4 gramas, por exemplo, mas o ômega 3 que a gente vê na farmácia até então, ele não tinha tido benefício cardiovascular em meta-análises gerais. E essa ideia do ômega 3, ela foi vista lá dos esquimós, né, que eles que tinham altos níveis de ômega 3 no sangue, porque faziam muita alimentação com peixes oleosos, eles tinham menores eventos cardiovasculares. Então, o ômega 3 virou uma terapia, e pacientes que fazem hemodiálise, eles têm documentados níveis desses ácidos graxos menores no sangue. Então, será que esses pacientes se beneficiariam do ômega 3? Então, 1.228 pacientes foram randomizados entre suplementação diária com dose de 4 gramas de ômega 3, e aqui não é 4 gramas de EPA, é 4 gramas do ômega 3 inteiro, 1,6 gramas de EPA e 0,8 gramas de DHA, versus placebo, no acompanhamento médio de 3,5 anos, e teve uma redução relativa de 43% desse eixo primário composto de eventos cardiovasculares, tá? A redução absoluta foi muito pequena, foi de 0,3 para 0,6 por 1.000 pacientes dia, acompanhando por dia, tá? Mas foi um estudo positivo e que foi apresentado, publicado no New England. O NNT deu de 8 pacientes dialíticos para tomar ômega 3 na dose usual. Então, acho que sim, é impactante esse resultado. No mínimo interessante. E que pode mudar a conduta e a maneira de ver novamente o ômega 3. Trocaria muito late breaking trial por esse daí. Com certeza. Né? Até uma pergunta, por que ele não foi late breaking de alguma coisa? Talvez teve alguma sessão no congresso e a gente não teve essa informação, né? O late breaking não foi. Bom, acho que 1 hora, né? Praticamente certinho. Não, foi legal. Bem resumidão, bastante estudo, cara. Bem prático. Acho que ficou sensacional. Prometemos, entregamos. Pessoal, não esqueçam de compartilhar isso aqui pra gente, é muito importante. Se a gente conseguir 20 comentários no YouTube, escrito ARRA25, lá vai as promessas, né? Sempre falo. A gente tem um resumo aqui no Notion de todos esses artigos e eu publico ele e coloco ali nos comentários o link para vocês terem acesso a esse resumo também, tá? Um pouco mais completo da edição da semana da newsletter. Perfeito. Galera, muito obrigado por esse papo. Não perderia a oportunidade, só um comentáriozinho ali no YouTube. Coloca Se eu comentar 20 vezes... Não, tem que ser 20 pessoas diferentes, mas é só criar 20 contas também. Não tem... Tudo é possível. Tudo é possível. Então, pessoal, sigam, curtam, compartilham. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.